Bom, e agora nós vamos até Brasília conversar com o doutor Francisco de Assis, saber como é que fica o tempo, o clima desta semana para praticamente a primeira quinzena desse mês de novembro. Um feriado frio, chuvoso em boa parte do país. E nesta quinta-feira, dia 3 de novembro, aqui em São Paulo, as temperaturas marcaram por volta de 11, 12 graus logo no início da manhã. Seria esse o cenário para boa parte da região sul e sudeste, temperaturas bem frias e abaixo do normal. Doutor Francisco, mais uma vez, obrigado pela participação conosco. Olá, Braga. Olá, os ouvintes aí do Tempo e Dinheiro, tudo bem? Realmente, né, Braga, como a gente tem falado desde a semana passada, a condição dessa onda de ar frio que chegou no Brasil, né, realmente aí já causou essa baixa temperatura em São Paulo, tanto que São Paulo ontem teve uma situação muito interessante, né? Praticamente não teve variação entre a temperatura mínima e a máxima, ou seja, amplitude térmica de 1,2 graus. A mínima foi 12,5 e a máxima 13,7. Situação inédita que acontece, né? Hoje realmente você falou isso aí, que a temperatura em torno de 11 graus, 11,3, mas amanhã ainda vai baixar mais ainda essa temperatura. Deve bater um recorde de temperatura mínima no mês de novembro de São Paulo, de pelo menos aí dos 20 anos, né? 20 e poucos anos. O frio continua também ainda na região sul, sudeste e no centro-oeste, né? Diminuiu um pouco lá na região norte, já diminuiu na região norte, já saiu mais da região norte, mas agora vai avançar mais para cima de Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui para Brasília, Goiás, vai avançar para Bahia, Espírito Santo também vai pegar, abaixar mais as temperaturas, né? Nessas regiões aqui de Minas e Espírito Santo, é previsto que até amanhã essas temperaturas dê uma queda aí de mais ou menos uns 6, 7 graus, aí diminuindo ainda, mais ainda essas temperaturas, viu, Braga? E na região sul, né, hoje ainda tinha uma condição de geada fraca em algumas localidades ali do nordeste do Rio Grande do Sul e da Serra do Planalto Sul de Santa Catarina, né? Mas a partir de amanhã somente o frio, aí não tem mais condições de geada na região sul, não. Uma boa notícia. Porque ontem a geada pegou alguns locais ali do Rio Grande do Sul, Braga, entre a parte meio centro-norte do Rio Grande do Sul, e pegou milho lá e causou estrago em alguns milhos lá da região, né? Bom, e essa geada, de alguma forma, assim como esse tempo frio, anormal, essa massa de ar polar que se abateu sobre o Brasil, vai durar até quando? O senhor disse que na região norte começou a diminuir um pouquinho o frio, mas ela chegou com tudo, chegou intensa, uma grande extensão, e a duração, como é que vai ser, doutor Francisco? Então, realmente ela chegou intensa, né? Ela caiu as temperaturas lá no Acre, Rondônia, no Amazonas, Braga também. É tanto que lá em Rio Branco a temperatura chegou a 13,7 graus, né? Muito baixa para essa época do ano, né? Também, para você ter uma ideia, ontem em Sinop chegou a 14,7 graus. 14,7 graus na região de Sinop, em pleno novembro, é incrível de acontecer uma situação desse tipo, né? Então, ela ainda persiste bem ativa, né? Realmente, como foi previsto, né? Uma abrangência grande, né? Grande parte do Brasil. Como eu falei, agora vai avançar ali para pegar mais a região sudeste agora e pegar até a Bahia também. Vai cair também as temperaturas na Bahia, no Tocantins. Ali no Tocantins vai pegar também, mas ainda vai persistir pelo menos aí até o sábado, sexta, sábado, ainda persistindo em algumas regiões, né? Ela só começa a sair mesmo mais da região sul e centro-oeste aí, a partir do sábado, que começa saindo mais esse ar frio da região. Para depois esquentar um pouco ali na região sul e dar condições de chuva. Depois a gente vai ver essa condição pela frente aí sobre as chuvas, né? Mas a gente vê aí para hoje à noite, a situação, a previsão ainda é essa situação, né? O frio ainda dominando o centro do Brasil, ainda parte lá da região ali do Acre e Rondônia, a região sul e o sudeste, né? Avançando ali, como eu falei, indo para o lado da Bahia com Minas Gerais e parte do Tocantins. É o que mostra esse mapa, doutor Francisco, essa parte mais azulada e o roxo é onde a gente tem a temperatura mais baixa nesse momento? Seria isso nesse mapa do Brasil, é isso? As áreas roxas, viu, Braga, são as áreas onde ainda vai cair mais as temperaturas em torno aí de 6 a 8 graus, né?
ainda a diferença de temperatura com relação à climatologia. E as áreas em azuis é onde vai cair de 2 a 4 graus, né? Cai menos, mas mesmo assim ainda caindo, né? Ainda persistindo temperaturas baixas abaixo da climatologia, né? Em relação ao normal que poderia existir. Você vê que Bom, as áreas roxas ainda está pegando grande parte ali do centro do Brasil, região sudeste e a região sul do Brasil, né? Ou seja, ainda persistindo temperaturas baixas, na condição de temperaturas baixas, com relação a algo de 6, 7, 8 graus ainda abaixo do normal, né? Como do normal que poderia ser. o que a gente vê nesse mapa, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, é que o miolo ali, praticamente a região do Mato Piba, né, a confluência ali, até o extremo leste do Nordeste, são as únicas áreas onde não tem uma queda muito acentuada da temperatura. É isso, doutor? É, exatamente, né? Essas áreas são as áreas onde não está pegando as áreas de chuva, né? E também não tem essa diferença de temperatura para cair, por isso que fica branco, né? Nem está aumentando, nem diminuindo, está dentro da condição normal, né? Caindo pouquinha coisa, né? Devido à alta à concentração de muitas nuvens com chuva. E também tem um predomínio ali de um abaixamento de pressão, né? Que não deixa as pressões aumentarem como aumenta nessas outras regiões. E na costa leste do Nordeste, porque ainda não chegou para lá. Mas você vê que está avançando ali para a Bahia, né? Isso é para hoje à noite. Se a gente pegar um outro mapa para amanhã ou depois, ele vai dar um avanço ali, vai pegar mais para a Bahia, vai chegar ali, já está chegando ali, você vê que já está caindo ali também na região do sul do Piauí, do Maranhão, e que deve cair um pouco também ali para a parte sul do Tocantins também. Bom, Davi da Luz vai colocar o próximo mapa que mostra exatamente a situação no Brasil todo, não é isso? Agora, nesse mapa aí, Braga, a gente tem aí as chuvas ocorridas dos últimos 5 dias, acumulado de 5 dias, né? Interessante que a gente vê aí exatamente entre o norte do Mato Grosso, Tocantins, norte do Goiás, Bahia e Minas, né? Onde está a maior concentração das chuvas, quando chegou a frente fria que chegou nos últimos 2 dias, né? E causou chuvas bem intensas nessas regiões, né? Chegando ali também para o Piauí e também para o Maranhão, né? Na parte sul dos estados, né? Tanto que no norte de Minas choveu de 100 a 150 milímetros de ontem até ontem, né? Em um dia choveu praticamente aí quase a climatologia do mês. Então a gente vê que a chuva ficou concentrada nessas regiões onde estava seco. E na região sul ali a gente vê ainda o efeito da chuva, que foi exatamente praticamente no final de semana, né? Quando chegou a frente fria ainda estava se formando, antes da chegada do ar frio, e causou aquelas chuvas intensas ali no Paraná, aqueles temporais no Paraná, com São Paulo e algumas áreas de Santa Catarina. Mas a chuva já parou lá, como a gente viu aí a condição do frio, né? A chuva já parou lá há 3 dias atrás, já parou essa chuva. Como é de 5 dias, está pegando os 2 primeiros dias de chuva lá na região. Interessante que a gente vê ali, ó, que entre o oeste do Mato Grosso e o oeste do Mato Grosso do Sul, a gente vê uma diminuição na precipitação, né? Mesmo com toda essa chuvinha que ocorreram, né? Mesmo assim, nessas 2 regiões ficou meio mascarado, né? As chuvas foram meio isoladas nessas regiões, não choveu bem, né? Apesar que a região do oeste do Mato Grosso, Tapezal, vinha chovendo bem durante o mês de outubro, né? Mas deu uma diminuição aí nesses dias agora dessa semana. Bom, e lógico que a expectativa de chuva para a região do Mato Piba. Eu cito o Mato Piba porque tem sido o último a receber todas essas alterações, né? Tanto a onda de frio quanto a chuva tão abençoada e esperada. Ao que tudo indica, a chuva já está em várias regiões lá do Mato Piba, é isso, doutor Francisco? Exatamente, a chuva já chegou lá no Mato Piba, viu? Já chegou lá no Maranhão, no Piauí, em grande parte da Bahia, ali é a região de Luiz Eduardo Magalhães, de Barreiras, tem chovido bem também. No próximo mapa que a gente for ver aí, Braga, a gente vai ver a previsão de chuva dos próximos 5 dias pela frente. Vamos, aliás, nessa aí agora é a imagem satélite, né? Então a gente vê que, ó, onde está o sistema frontal, né? A frente fria, pegando entre a Bahia, norte de Minas, Tocantins, chegando ali um pouco no sul do Piauí, né? Então, no decorrer do dia de hoje, da tarde para a noite, aumenta mais essa faixa de nuvens aí nessa região, indo ali para o lado do Pará também, né?
e ver que Minas Gerais ainda está todo branco ainda aí, tem muita cobertura de nuvens, tempo encoberto, com aquela chuva fraquinha, né? Também aqui para o lado do Distrito Federal e Goiás, a condição daquele tempo fechado com aquela chuva fraquinha, né? Chuvas fracas. Para um pouco, volta de novo, volta de novo, né? Mas são chuvas fraquinhas aí que até a chegada do frio propriamente dito, para parar essa chuva de uma vez, só deve acontecer essa chuva somente hoje, né? Aí a chuva vai avançando para a parte norte ali, pegar mais para a Bahia, sul de Minas, sul do Piauí, sul do Maranhão e o Tocantins como tudo, né? E vai avançar, vai pegar todo o interior do Nordeste ali para o Pernambuco, para Paraíba, sul do Ceará, também vai pegar nessas regiões, a chuva também nessas regiões. Bom, e aquilo, né? Geralmente falta chuva, quando chega ela traz e causa alguns transtornos. É algo que já pode ser alertado, principalmente para o estado da Bahia, para outras regiões ali onde, ao que tudo indica, a precipitação vai ser intensa, doutor? Exatamente, viu, Braga? Essa é uma boa pergunta, né? A gente vai ver no próximo mapa que vai ter chuvas intensas para a Bahia. Ó. Por exemplo, nesse mapa aí agora, Braga, a gente tem um acumulado de chuva aí dos próximos 5 dias, de hoje até 4 dias mais pela frente, né? 5 dias. E a gente vê que nessas áreas brancas, ó, a chuva passa de 200 milímetros, entendeu? Acumulado. Exatamente pega ali entre o nordeste da Bahia, indo para Sergipe, pega o sul do Piauí também ali, ó, grande parte ali da Bahia também pegando essas chuvas intensas. Então é previsto que nos próximos dias a gente tem chuvas intensas aí, volumosas no estado da Bahia, em várias regiões da Bahia, né? Também pegando ali as regiões do Piauí, algumas áreas do Piauí também. Ainda persistem condições de chuvas também intensas ali na parte meio centro-leste do Tocantins também, vai pegar algumas chuvas intensas também, acima de 150 milímetros. Então a gente vê que a chuva vai ficar concentrada mais nessas áreas, exatamente do Mato Piba, né? Ainda persiste chuvas também ali no norte de Minas, né? Mas de maneira mais fraca, né? Aqui no Goiás também, ainda até o norte do Goiás, com o Distrito Federal, chuvas de maneira mais fraca também, agora que essas chuvas só devem acontecer de hoje até amanhã mais, né? Depois é que volta a chover na próxima semana, em Minas Gerais, né? Já voltar a chover de novo aí lá para, como vai até 5 dias, na segunda-feira já volta a chover ali em Minas Gerais novamente já. Bom, esse mapa é interessante, que é bem definida a situação de chuva e de início de estiagem, né? Que a gente vê aí, observa do Uruguai, da Argentina, o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, do Paraná, parte do estado de São Paulo, região noroeste do estado de São Paulo, vai para o Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, Acre, parte da Amazônia, enquanto as demais áreas do país têm essa situação de chuva. É bem atípica essa situação na avaliação do senhor. O senhor já viu outra situação semelhante a essa que a gente está enfrentando agora? Para o novembro, é lógico? Você vê que essa aí fosse assim o padrão da Laninha, né, Braga? Apesar que essa parte que está toda sem chuva, aí, como você falou, né, toda a parte sul, meio centro do Brasil, exatamente ainda não está pegando o efeito do frio, né? E aí vai ficar esses próximos 5, 6 dias sem chuva nessas regiões, né? Só deve voltar a chover nessas regiões aí no meados da próxima semana, né? Lá a partir de meados da próxima semana, que deve voltar a chover nessas regiões. Mas a gente vê que a concentração da umidade, a convergência de umidade ficando mais ao norte, chuva mais ao norte e sem chuva na parte sul, é o padrão exatamente de Laninha. Essa previsão que tá indicando nesses dias agora pela frente, aí, esses próximos 5 dias, é mais ou menos a previsão que está indicando no mês de novembro, né? Depois a gente pode ver depois, daí amanhã ou depois, outro dia, mostrar a previsão do mês de novembro, que vai ser uma tendência mais ou menos dessa situação. Pouca chuva na região sul e mais chuva na parte centro-norte do Brasil. Tá certo. Portanto, no próximo boletim nós vamos trazer essa situação para um novembro, uma previsão mais estendida para o mês de novembro. Agora, para finalizar com o senhor mais uma vez, e sempre agradecendo sua participação, nós temos o Laninha presente, mostrando exatamente sobre essas condições e até quando ele fica, ou ela fica, né? Esse fenômeno, por dizer assim, né? Exatamente. A Laninha está bem ativa, né, Braga? A Laninha está moderada, está com uma condição bem ativa ainda, né? E a previsão dela ser estendida aí, né, persistir pelo menos até o início do próximo ano, pelo menos até fevereiro, ainda está contando a Laninha. Vamos fazer o seguinte, na próxima reunião, na próxima entrevista nossa,
Eu vou trazer o mapa da previsão de novembro e vou trazer também o mapa, o gráfico aí da previsão do fenômeno da Laninha pela frente, também estendido aí até o próximo ano, para a gente ver como é que vai ficar as condições. Uma boa ideia. Combinado. E olha, que tem muita gente que vai cobrar, a gente não pode deixar de apresentar essas informações, não. O pessoal está muito atento. Doutor Francisco, exatamente. Isso mais é uma vez, muito informação obrigado. que interessa a grande população, principalmente todo o lado agrícola, que interessa muito essa informação, viu, Braga? Plantar, colher, né, quer dizer, semear, observar o desenvolvimento e a colheita, tudo isso voltada principalmente às questões climáticas. E o clima, né? É o clima que rege toda essa situação, né? Desenvolvimento, produção, produtividade, enfim. Estamos aí. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.